Graças a Deus, igreja. Amém? Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos é que no dia do aniversário da igreja você precisa vir com a camisa na cor do pastor. Tá bem, né? Tá legal. Inclusive foi um presente do pastor para mim, gente. Foi muito legal. Galera, é o seguinte, jogo rápido, já que eu tenho só 3 minutos. Quando o Kate e eu chegamos, nós tivemos o privilégio de estar na semana que antecedia o primeiro culto no hotel. Fomos convidados por um casal amigo nosso, enfim. Conhecemos o Paulo e a Anne na casa deles, no apartamento onde eles moravam. E uma das coisas que mais me marcou, ou tem me marcado até o dia de hoje, são muitas, mas eu vou procurar resumir, espero que ajude você e edifique você. O mesmo sorriso que a pastora Anne nos recebeu lá na casa deles naquele dia, é o mesmo sorriso até hoje, o mesmo carinho. O que eu quero dizer com isso? Que é possível nós termos líderes, pessoas, que vivem numa aliança constante com Deus. Como faz a diferença, meu amado, você ser acompanhado por pessoas que têm bebido da fonte chamada Jesus, pessoas que têm investido em você, pessoas que acreditam no seu chamado. Antes de vir para cá, Kate e eu, nós estávamos quebrados. Não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente. Tivemos algumas decepções, foi muito difícil. E quando ele nos acolheu, pastor Paulo e ela, pastora Anne, nos acolheram. Eles tiveram, sabe aquela questão, aquele negócio do pastor mesmo, de tirar o carrapicho, de cuidar, de dar água limpa, de dar comida. E isso foi providencial para a nossa jornada e tem sido até o dia de hoje. Então, uma lição, algo que eu quero compartilhar e deixar contigo, é que é possível você ser acompanhado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós ouvimos muitas coisas hoje. Você sabe disso. Nós ouvimos, está uma situação tão difícil, né? Vários pastores perdendo suas vidas, e pessoas decepcionadas com liderança, pessoas decepcionadas com a igreja. Se você olhar na rua, existem muitos desigrejados, pessoas que estão na rua perambulando e que estavam dentro da igreja, mas porque se decepcionaram com pessoas, abriram mão do chamado do ministério e foram buscar outra coisa. Então é possível, você que é da Logos, você que não é, eu sei que, assim, seja fiel ao seu pastor, você que não é, mas você que é daqui, falando especificamente para você, você está num lugar aonde flui a unção do altar e flui um alimento espiritual para saciar a sua fome. É uma das coisas que eu tenho aprendido. Você que é daqui, permaneça, desafios você vai ter em qualquer lugar. Então, uma grande lição que eu tenho tido ao longo desse ano é que nós temos sido acompanhados por um homem, por uma mulher, e o corpo de liderança são pessoas maravilhosas. Isso tem ajudado nós estamos no lugar de, Kate e eu, a gente entende a nossa posição de aprendizado. Tem um ano que nós somos consagrados, amanhã completa um ano, dia 21. Não é, hoje é 20, amor, foi dia 21. Então foi dia 20, ela falou é dia 20, amado. Então foi dia 20. Hoje completa um ano que nós somos consagrados, mas isso só foi possível, claro, pela bênção dele, pelo poder dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, mas também por um acompanhamento extraordinário dos nossos pastores. Outro ponto para eu finalizar, eu sei que passou os 3 minutos. A fé. Eu estava conversando com o Everton e ver hoje a Logos como caminha. Se fosse comparar como uma pessoa, 5 anos é uma criança ainda, né? Mas quando a gente se reuniu no hotel, nós estávamos em 10, 15, 16 pessoas. E ver o que Deus fez, amado. Nós não tivemos nenhum ministério por trás. Claro que nós vamos ser bênção para outras igrejas que vão abrir, outras Logos que vão chegar no Brasil. Vai ser mais fácil para elas, porque vai ter aqui uma base para sustentar, mas nós não tivemos.
Nós tivemos uma mão poderosa de um Deus que é infalível. Nós temos a graça de um Deus que sustenta de maneira sobrenatural, extraordinária. Tudo que você está vendo aqui, tudo que significa Logos, é fé, é o caminhar com Deus, é uma aliança com Ele. Tudo aqui foi conquistado pela fé, e nós só estamos no começo, diante de toda a palavra que Deus tem nos dado. Então, vamos permanecer juntos, vamos crer juntos, vamos caminhar juntos, porque eu tenho convicção de que nós viveremos grandes milagres do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Valeu! Boa noite, igreja. Bem, hoje 5 anos de Logos e nós estamos há 3 anos na Logos. Eu, como um bom gordinho, né, cheguei no Natal de 2015. Bem no almoço que teve no Natal de 2015. E o que nós temos aprendido, o que nós estamos aprendendo na Logos é exatamente a questão da oração. Nós estamos entendendo a importância da oração, que um cristão sem oração, um cristão que não ora, um cristão que não faz o seu devocional, que não lê a Bíblia, não pode ser considerado um cristão propriamente dito. Nós estamos aprendendo a questão da fé, como o Tiago Fraga falou, que enxergar além do que as pessoas estão vendo, ter a ousadia e a coragem de fazer, capacitado por Deus, naquilo que Deus está mostrando para a gente, e a questão da obediência, que é uma obediência genuína, uma obediência 100%, uma obediência sem questionamento, uma obediência sem dúvida, simplesmente obedecer e dar aquele passo de fé e nos servir também. Aquele que serve tem um privilégio de poder experimentar um pouco daquele zelo, de se fazer parte daquilo que Deus tem derramado como igreja. Eu aprendi também que Deus, na questão de servir, Ele não usa pessoas preguiçosas, Ele não usa pessoas orgulhosas, Deus não vai usar pessoas soberbas. Então, se a gente quer fazer alguma coisa, se nós quisermos fazer alguma coisa no reino de Deus, a gente precisa, como o Tiago Fraga gosta de falar, sair sempre na cadeira de aluno, nunca na cadeira de professor. No dia que a gente troca essa cadeira, a gente começa a decair. Então, eu aprendi isso. O servir, a oração, a obediência, a fé. E uma coisa que eu estou aprendendo ainda, que eu acho que eu tenho que aprender um pouco mais, muito mais ainda, é a questão do amor. O pastor Paulo fala para mim assim: Mateus, você já melhorou 100% dos 500 que você precisa melhorar. Eu falei, poxa vida, mas eu estou me esforçando. Quem me conhece sabe, dos 3 anos que a gente está aqui, já melhorei mais ou menos, eu acho. Mas tenho aprendido nessa questão do amor, de poder desenvolver e de poder, em todas as nossas palavras, as nossas atitudes, deixar o amor de Deus transparecer. Amém? Boa noite, queridos. A paz para todos. 5 anos, né? Meu filho Daniel, essa semana, já com 13 anos, para quem não conhece, está um pouco maior do que eu. Temos pessoas aqui, alguns que carregaram no colo. Beca, Mike, carregou o Daniel no colo. Com 13 anos, ele falou assim essa semana em casa: mãe, eu estava num culto de jovens, sábado passado, e aí eu olhei a igreja, os jovens, aquela quantidade de pessoas, e eu pensei, começamos sozinhos, só a nossa família, e já tem tudo isso de gente. Ele disse que ele se emocionou porque ele disse assim que ele viu a graça de Deus. Ele viu o amor de Deus. Se trata de perseverar, de não desistir, de não olhar para trás, de olhar para frente, para o alvo que é Cristo Jesus. De marcharmos como bons soldados que não têm do que se envergonhar, mas que manejam sim muito bem a palavra da verdade, e que são apaixonados por ela, e que aprendem a viver
com o joelho no chão para poder tocar com a pontinha do dedo lá no céu. É com muita alegria que a gente está completando 5 anos e eu lembro que 2 frases que eu mais disse para mim mesmo, para Deus e para o Paulo e para algumas pessoas logo no início foi uma delas. A gente vai devagar e rápido. Lembra, Kate? As pessoas perguntavam devagar e rápido por quê? Porque devagar porque é só a gente e rápido porque é só a gente. E Deus não deixou ser mais só a gente. Deus trouxe mais pessoas, amados, lindos, queridos. E eu orava, Deus não nos deixa crescer, não nos deixa crescer até que aprendamos a ser um pouquinho, aprendamos a ser pastores. Não nos deixe crescer. Eu orei sobre isso por 2 anos. Eu orei fervorosamente, com medo de crescer, minha gente. Medo. Quase pânico de crescer e não saber conduzir nada, não saber porque nós estávamos aprendendo tudo isso. E teve um dia que Deus falou assim para mim, para de orar sobre isso, porque a partir de agora, essa oração eu não escuto mais. E eu parei de orar, e foi como abrir a porta e as pessoas começarem a chegar, vidas começarem a chegar para pedir a salvação de Cristo Jesus. E durante todo esse processo, uma das coisas que eu aprendi a buscar dos dons de Deus, que Ele nos deu e que nos mostra na palavra, é o amor. O amor. Eu falo, Deus, se eu não puder ter nenhum dos outros dons, além do dom de línguas que o Senhor me deu, me dá um amor. Me deixa amar. Essa é a minha oração. Porque a minha vontade diante de Deus é colocada, Senhor, transforma Logos numa igreja que ama o perdido, que ama o próximo, que não faz julgamentos, mas que olha para o próximo como aquele que precisa de ajuda. Eu queria ler rapidamente, não costumo ler versículos isolados, mas eu gostaria de ler esses versículos que estão em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, se você puder ler. Esses versículos falam um pouco daquilo que eu e Paulo temos vivido desde que nós iniciamos, porque ele me prometeu, antes de casar, que ele não ia ser pastor. Né, amor? Você me prometeu que você não ia ser pastor. Essa era a convicção dele, que ele não iria ser pastor. Mas Deus colocou tanto amor em nossos corações por pessoas, e esse nascer do pastoreio em nossas vidas foi tão lindo, que hoje eu falo, Deus, muito obrigado, porque nós somos pastores. Hebreus 10, a partir do versículo 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Porém, se ele retroceder, não terei prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Nós não somos dos que retrocedem. Nós avançamos. Algumas pessoas no início falavam assim: ai, diminui o ritmo, vocês são muito rápidos, a gente não consegue alcançar, a gente não entendia muito bem o que era ser muito rápido. E na minha cabeça estava assim, eu estou chegando nos 40, caramba, daqui a pouco a minha juventude passa, que negócio de devagar, eu quero ir rápido, porque tem tanta gente para receber o amor de Deus, quanto mais eu fizer e mais energia eu gastar para Ele, eu terei gastado a minha vida nele, para Ele, por Ele, porque no fim é isso que importa. E eu não me arrependo. Já vou fazer 42. Mas a crise dos 40 chegou, para quem lembra, né? E de ter você sofreu, né? De eu ter passado por tudo isso. E eu posso dizer para vocês uma coisa: faria tudo de novo.
porque por cada um de vocês vale a pena. E vale a pena por aqueles que ainda serão salvos. Vale a pena. E nós não retrocederemos, porque o alvo é Cristo Jesus. Deus abençoe. Não existe sucesso solitário. Ninguém chega a lugar algum porque é bom o suficiente e porque tem muita capacidade. Só alcançamos o que alcançamos porque existem pessoas que estão nos apoiando, que estão nos ajudando. Eu gostaria de convidar a nossa liderança de base, Tiago e Kate, fica de pé, quero honrar a vida de vocês, Andrés e Mari, Jackson e Kátia, Mateus e Carla e Anirley, vem mais um pouquinho para frente só. Existem outras pessoas, tá? Mas esse pessoal hoje é o pessoal que conhece as nossas falhas, nossos defeitos, que nos ouvem, que acreditam em nós, que confiam em nós, que nos amam de verdade, que não nos julgam, e por isso a gente consegue ir longe. Não existe ninguém bom, não existe ninguém perfeito, mas quando a gente ama como Jesus ama, as coisas acontecem. E eu quero honrar a vida de vocês, dizer que vocês têm sido uma das razões pelas quais a gente continua firme no propósito que Deus tem nos dado. Deus abençoe, os amamos. Eu queria pedir a você para aplaudir a vida desse exército. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Amém. Baixe sua cabeça. Eu quero tirar mais 25 minutos no máximo com você, antes da gente ter um tempo de celebração bem especial aqui. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito. Adentramos, Senhor, esse lugar que o Senhor tem preparado para nós, que é um lugar onde nós podemos vir com confiança, sem medo, nós podemos vir com ousadia, e nós podemos vir sabendo que o nosso Pai nos ama, nos aceita, Ele nos recebe em seus braços. Eu oro nessa noite, Espírito Santo, que a tua mensagem venha alcançar os nossos corações. Eu oro que cada coração nessa noite venha a ser suprido por aquilo que o Senhor tem. Cada pessoa saiu de casa com uma expectativa. Algumas pessoas especificamente, Senhor, pedindo que o Senhor falasse, mostrasse algo, sinalizasse. Que assim seja. Que aquilo que o Senhor me pediu para falar no início da semana, para trazer para a igreja hoje, que possa alimentar, suprir, dar visão, direcionar, trazer alento, conforto, segurança, alegria e acima de tudo aquece os nossos corações nessa noite. Aquece, Senhor, os nossos corações, a nossa fé, aquece a nossa esperança nessa noite, Senhor. Que possamos nos renovar em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que a gente trouxesse hoje à noite à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos uma luta diária, e a luta é crer no que Deus tem falado, abraçar o que Ele tem nos dito, e lutar contra as impossibilidades da vida, lutar contra a incredulidade, lutar contra ataques malignos, lutar contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio ânimo e as adversidades da vida. Mas quando a gente enche a nossa mente relembrando as coisas que Deus já fez por nós, onde Ele demonstrou a sua fidelidade, nós começamos a nos encher de propósito, de ânimo, e a gente consegue enxergar lá na frente. Então eu quero começar dizendo para você, nós temos uma jornada pela frente, e o Senhor está apenas começando conosco, uma história linda, uma história de desafios, uma história de lutas e de problemas que vai surgir na frente, mas aquele que prometeu é fiel e Ele há de cumprir, amém? Então eu gostaria de dar a abertura contando uma experiência que eu tive essa semana e aprendendo com Deus algo. E está aqui minha esposa, os meninos devem estar lá embaixo já. Nós, como eu falei para vocês, desde o início do ano, a gente fez aquele
quadro da visão da família, organizando os propósitos de oração diário. E algumas duas noites atrás, eu acho, a gente se reuniu para orar e já era tarde, estávamos cansados. Então vamos orar rapidinho e vamos deitar, e amanhã a gente investe mais em oração. E nesse processo a gente sentou e eu olhei para os meninos: começa você, depois a sua mãe e eu oro por último. Então cada um tinha um pedido, um alvo específico para orar, e começaram a orar. E eu estava perto da janela no sofá, e na hora que eu começo a orar, eu fecho os meus olhos e eu começo a falar com Deus. E mais ou menos 1 minuto e meio depois que eu começo a falar com o Senhor, exaltando o nome dEle, agradecendo pela fidelidade dEle, um negócio começa a acontecer aqui dentro do meu peito. Uma sensação inexplicável, um gozo sem tamanho. Aquele não era o dia ideal. Eu estava cansado, não queria muito investir tempo ali, precisava deitar. Mas naquele momento o gozo do Senhor começou a entrar no meu peito, e eu tive uma experiência que não tinha tido antes. Eu comecei a sair, ter uma experiência onde o meu espírito começou a sair, eu comecei a ver uma outra dimensão. E eu lembro que eu fui subindo, já estava explodindo meu peito. Eu chego numa, o que eu chamei de estratosfera, porque eu me via ali, olhava para a terra, eu via aqui embaixo um clarão, e acima de mim o escuro do espaço. E já não era mais a minha voz, os meus ouvidos se taparam, eu só começava a orar, e eu falava, exaltando o nome de Jesus, e orando, e o negócio parece que estava explodindo no meu peito. Teve uma hora que eu não consegui, e aí eu botei a mão, minha esposa disse: meu esposo está tendo um ataque cardíaco, por isso que ele tem que emagrecer. Ela entrou em desespero, e eu caí para trás, e fiquei com a cabeça no sofá, e não conseguia voltar, tamanho era o gozo. E naquele momento eu chorei, mas chorei demais, porque eu nunca tinha experimentado aquele nível de presença ou de manifestação de Deus no momento da oração. E eu preciso dizer para você que ficou uma lição para mim. E a lição que ficou para mim foi uma lição clara e nítida. Jesus me dizendo que existe um lugar que nós podemos adentrar, e que quando a gente adentra esse lugar nele, já não é mais o que a gente quer orar, já não é mais o que a gente deseja pedir para nós, mas é o Espírito Santo intercedendo através de nós. E essa oração não é uma oração simples, é uma oração densa, é uma oração que vem com sentido, é uma oração que vem com um propósito, e ela constrói as coisas. E eu lembro que enquanto eu falava, eu ouvia minhas palavras, eu dizia: não sou eu que estou falando isso, não sou eu que estou falando isso. E o Senhor estava dizendo para mim: entra nesse lugar de confiança. Todas as vezes que você orar, me permita levar você até esse ambiente onde você deixa de existir e eu passo a existir através de você, onde você deixa de reclamar e você me permite orar através da sua própria boca. E com isso, o tema que o Senhor me pediu para falar hoje é sobre acessar as promessas. E por que existem promessas na palavra? Por que Deus nos deixou promessas? Por que Ele faz promessas? Primeiro, Deus não precisa fazer promessas, porque Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é o que é, e quando Ele diz, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele de fato faz. Olhando para cada um de nós, em algum momento na sua vida, na minha vida, na nossa caminhada, nós já tivemos momentos onde nós empenhamos a nossa palavra e não cumprimos, onde nós dissemos que iríamos fazer algo e não fizemos. Não existe um aqui nessa sala que se exima disso. Já fizemos acordos com Deus, já fizemos votos a Deus e não conseguimos cumprir. Às vezes decepcionamos as pessoas, às vezes geramos expectativas e não conseguimos cumprir, porque nós não garantimos aquilo que falamos, nós não garantimos o dia de amanhã, nós não garantimos um segundo sequer mais tarde. Mas nós não estamos lidando agora com homens, nós estamos falando de um Deus que é poderoso, soberano, Ele é altíssimo, Ele pode todas as coisas no seu poder, na sua glória. Quando Ele promete algo, Ele de fato cumpre. Então as promessas não são para Deus, as promessas é para nos fazer lembrar que a fidelidade e a bondade do Senhor se cumpre de geração em geração, e pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Nós não temos como precisar exatamente na Bíblia quantas promessas existem,
mas promessas direto de Deus para o homem são algumas milhares, tá? Vamos colocar entre 3 e 5 mil promessas específicas que a gente pode abrir a Bíblia e começar a desfrutar de coisas que Deus falou. Por exemplo, quando ele disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, pode acontecer o que for, ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele disse assim: não ande ansiosos por coisa alguma, porque eu sou o provedor de vocês, não vos faltará pão, não vos faltará alimento, eu estarei provendo para você. Creia, se ele falou, ele não decepciona, ele não gera falsa expectativa. Quando ele disse para você que ele estaria indo para o Pai e enviaria o seu Espírito Santo, o Consolador, que nos guiaria toda a verdade, que nos conduziria até Ele, Ele de fato enviou o seu Santo Espírito. E hoje, cheios do Espírito Santo, nós temos então o aval de Deus para desfrutar de todas as promessas que um dia Ele fez para nós. Nós podemos desfrutar do que Ele falou na palavra, minha, a você. E essas promessas são como marcos em nossa vida. Marco para que a gente saiba, o Senhor falou e em breve Ele cumprirá. Não existe nada que Deus fale que Ele não tenha condições de cumprir, que Ele não tenha condições de completar. Então nessa noite eu gostaria de trazer apenas 3 pontos para você. Como podemos acessar as promessas de Deus para as nossas vidas? E quero começar lendo segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 20, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vou ler de novo. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Para que fique claro, quando Deus faz uma promessa, Ele geralmente vai estabelecer uma condição. A parte dele, Ele sempre vai ser fiel em cumprir. A nossa parte, nós precisamos nos esforçar para cumprir. Então é um trabalho de equipe. Mas o que é importante entendermos, que Paulo está falando, embora é um versículo isolado, mas eu quero falar dentro desse contexto, a palavra está dizendo, ou Paulo está afirmando, que aquilo que Deus falou para você e a respeito de você, nas Escrituras ou através do Espírito Santo, você já tem o sim e o amém. Isso é, já existe uma liberação da parte de Deus para que aconteça. A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas. Nem tudo que Deus promete precisa acontecer da noite para o dia. Nem tudo que Deus te falou ontem é para acontecer hoje. A grande questão é, nesses 3 pontos que nós vamos ver hoje à noite, cabe a nossa parte, a nossa responsabilidade. E se formos fiéis e perseverarmos naquilo que Ele tem nos falado, veremos também o mover de Deus cumprindo as suas promessas em nossas vidas. Amém? Então vamos lá. A primeira maneira como a gente pode acessar as promessas de Deus é crendo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente sabe que fé não é fruto de pensamento, não é fruto de sentimento. A fé, ela não mexe com as suas sensações. A fé é uma convicção, ela torna você inabalável. Você simplesmente ouve a mensagem, aquela mensagem traz fé e ousadia para você. Ela traz convicção para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é importante que a gente entenda que no processo de acessar as promessas de Deus para as nossas vidas, eu não sei o que Ele falou para você, mas no processo de acessar o que Ele falou para você, nós precisamos crer. E eu gostaria de trazer um personagem para esse primeiro ponto. O personagem é Abraão. E quando eu olho a vida desse homem, eu fico fascinado. Primeiro eu fico fascinado porque ele teve a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele teve a capacidade de deixar com que Deus gerasse nele uma confiança. Mas ele também foi ousado em fé e ele deu passos que outras pessoas provavelmente não dariam. O Senhor disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Através da vida de Abraão, Deus gera uma semente de fé que nos acompanha até o dia de hoje. Um homem precisou viver um estilo de vida radical para que hoje a gente pudesse seguir isso como exemplo.
E olhando lá para trás, a vida de Abraão, ele começa a desfrutar das promessas de Deus sendo manifestas, à medida que ele vai dando passos. A fé, ela não é inerte, a fé não para você, a fé não paralisa você. O que faz isso é o medo, o que faz isso é a incerteza, é a dúvida. A fé projeta você, a fé aviva você, a fé mantém você vivo, a fé move no seu interior, a fé organiza os seus pensamentos, a fé gera energia em você. Nós precisamos todos os dias nos encher com essa fé de Deus. É essa fé de Deus que faz com que a gente não fique estagnado. Então a gente observa que Abraão estava se movendo, e ele se movia em fé. O interessante, que é bom a gente ouvir, é que fé não é sensação circunstancial. Provavelmente a gente sinta muita coisa hoje. A gente vem no culto e se está tudo massa, se está tudo muito bem, glória a Deus, Deus está aqui. E no dia que a gente vem, que não foi aqueles melhores dias, Deus não está aqui, então eu também não vou ficar aqui. Então a gente se move por circunstâncias. Fé não é circunstancial. Fé é o que Deus diz, e quando Ele diz, aguarde o que Ele fala. Quando Ele falar para você, simplesmente creia, não se mova pelos sentimentos ou pelas circunstâncias. Então Abraão não se moveu pelas circunstâncias, Abraão se moveu por aquilo que ele ouvia. Então a base da sua fé em Deus é a palavra de Deus, porque a palavra dele é infalível. Se ele fala, ele cumpre. Então você se move à medida que ele vai falando com você. O interessante é que chega um dia que Abraão estava querendo entender o que Deus tinha para ele. Então Abraão chega na presença de Deus e Deus fala para ele: olha para a areia do mar. E ele começa a olhar: você consegue contar? E ele disse: eu não consigo contar. E o Senhor falou: assim será a sua descendência. Daqui a pouco o Senhor falou: olha para cima. E ele olha para cima: você consegue contar as estrelas? Quantas estrelas tem? E Abraão disse: eu não consigo contar. Então o Senhor falou para ele: assim será numerosa a sua descendência. De você fluirão reis e reinos, de você virá nações, e essas nações invadirão a terra, e todas as nações serão benditas por causa da sua fé, benditas por causa da sua obediência, bendita por causa do seu passo de confiança em Deus. Quando Abraão se posicionou e ele ouviu o que ouviu de Deus, passaram-se vários anos, porque era um homem que não podia gerar filhos, era um homem que não podia engravidar a esposa, e eles já estavam em uma idade avançada, mas a fé permaneceu aquecendo o coração de Abraão. Abraão dependia de um filho. Deus promete coisas grandes e não dá nenhum filho. Eu quero que você preste atenção comigo, porque a fé, para se tornar uma fé inabalável, ou o dom da fé, ou a fé de Deus, ela precisa ser provada. Se a sua fé não for provada, ela não pode ser considerada fé. Se a sua fé não passar por terremotos, ela não pode ser considerada fé. Se a sua fé não for colocada diante de situações onde você pode duvidar, a sua fé, ela não vai ser válida. A fé precisa ser provada, ela precisa ser testada. Você precisa passar por dificuldades, você vai precisar passar por rejeição. Pessoas vão rejeitar você, pessoas vão deixar você de lado, pessoas vão abandonar você, pessoas vão dizer: para com isso, como a mulher de Jó disse: larga esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre, eu não estou te aguentando ver assim. E Abraão permaneceu firme no Senhor. É aí onde a nossa fé é provada. A nossa fé vai sendo todos os dias cultivada e acrescentada em nós, como Deus fez com Abraão, à medida que a gente vai enfrentando os desafios. Um dos desafios mais importantes que Abraão enfrentou foi o tempo. Ele precisou esperar o tempo de Deus. Deus falou, mas qual é o tempo que vai acontecer? A minha pergunta para você é: quantos de vocês carregam uma palavra de Deus ou uma promessa de Deus? Quantos de vocês carregam? E você sabe, Deus há de cumprir na sua vida, você sabe disso, mas não é fácil crer quando tudo diz que não.
Não é fácil continuar perseverando quando tudo mostra o contrário. Eu quero dizer para você, não importa quão contrário ou quão adverso estejam as situações, o Deus que você serve prontamente virá sobre você, e de repente Ele ouvirá o seu clamor, e Ele colocará a mão dEle sobre você, e a bênção dEle fará com que as promessas comecem a se desenrolar na sua vida, e você vai começar a experimentar o que Deus falou a seu respeito. Então nós precisamos crer como Abraão creu, mas nós precisamos também perseverar. E a perseverança vem com outro personagem chamado Caleb. Esse Caleb, um jovem na época, quando estava ouvindo a palavra de Deus, da promessa para ele, em Números capítulo 14, versículo 23 e 24, diz assim a palavra: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Caleb era o tipo de homem que não se abalava com qualquer coisa. Caleb era o tipo de homem que você podia estar perto, que ele não iria colocar você para baixo, mas ele iria colocar você para cima. Ele era o tipo de pessoa que encasquetava uma ideia na cabeça e ficava com aquela ideia. E nesse tempo Deus promete para ele uma terra que ele foi espiar, que ele foi ver. Eu gostaria de mostrar para você o que Deus está falando sobre Caleb, no processo da perseverança. No deserto, ele estava com o povo hebreu. Nem todo mundo tinha o espírito que Caleb tinha. E uma das nossas orações como igreja é que Deus gere em nós esse tipo de personalidade, esse tipo de identidade de Josué e de Caleb, que não tem medo de Baal, que não tem medo dos falsos ídolos, que não tem medo dos inimigos, que não tem medo de exército nenhum, porque o nosso Deus que nos chamou é fiel para nos dar o respaldo. Esse Caleb aqui que você está ouvindo, ele esteve no momento quando ele começa a ouvir o povo murmurar, e murmurar, e murmurar. E preciso dizer para você que estar do lado ou no ambiente de murmuração é muito difícil, porque se você não tiver convicção, você afunda junto. Só que Caleb era um cara convicto. Eu não sei se ele ficava repetindo aquilo, eu não sei se ele ficava lembrando o que Deus tinha dito para ele, falado para ele sobre aquela terra que ele viu. Ele queria aquela terra. O Senhor falou: você vai para aquela terra. Obrigado, Tiago. Ele queria aquela terra. O meu grande ponto aqui é que num dado momento o povo se rebela contra o Senhor, e o Senhor faz uma promessa e libera uma sentença sobre eles. E o Senhor diz: nenhum de vocês, e agora estava colocando, exceto Caleb e Josué, exceto Caleb, nenhum de vocês vão ver essa terra. Vocês vão morrer no deserto. O que era para ser 40 dias, tornou 40 anos. Vocês vão morrer no deserto por causa da murmuração. O que é que murmuração gera, queridos? Morte. Murmuração gera morte. Murmuração gera angústia. Essa morte pode ser física, mas pode ser emocional e até espiritual. Os murmuradores que estavam ao redor da presença de Deus sempre se deram mal, porque eles viam, eles não criam, e eles tentavam dissuadir os outros, ou persuadir os outros. Então o Senhor olha e falou: nenhum de vocês vão entrar nessa terra, exceto o meu servo Caleb, que nele havia um espírito diferente. Aí eu quero falar para você que a perseverança, ela acende em nós uma diferença. Homens e mulheres perseverantes, que creem naquilo que Deus fala, são aqueles que enxergam o que Deus vai fazer. A questão toda é que muitos podem dizer assim: pastor, mas é esquisito, porque ele estava no deserto, a vida dele atrasou em 40 anos,
ele teve que esperar o povo morrer. Lá estava aquele homem preso no deserto por causa de outros, mas Deus, porque ele fazia parte do povo, Deus não tirou dele a promessa, e Deus não tirou dele a força, Deus não tirou dele a fé, e Deus não tirou dele a esperança, porque Caleb fala lá na frente, no dia que Deus me prometeu, ao dia de hoje, eu tenho a mesma força, 40 anos depois, eu continuo crendo naquilo que o meu Deus falou. Eu não sei se você está entendendo, quando você está passando por um processo de deserto, de dificuldades ou de vale, e o seu coração está aplicado em continuar lembrando das palavras originais que Deus te deu lá atrás, da palavra base, Deus faz com que os seus anos se prolonguem, e Deus sustenta você, para que você não seja prejudicado pelos erros dos outros, por aquilo que os outros imputaram contra você, pela injustiça, pela traição, pela mentira. Deus sustentará você, como sustentou Caleb. E aí ele fala, para a glória do meu nome, para a glória do meu nome. Tudo que Deus vai fazer é para que Ele seja glorificado através de nós como igreja. Aleluia, aleluia. Deus abreviará, se for necessário, o tempo, mas Ele conservará você. Ele conservará o seu ânimo, Ele conservará a sua esperança. Não abra mão do que Deus falou para você. Talvez algumas pessoas tenham uma ideia fixa na mente, que um dia Deus te disse, e você olha hoje e fala, não sei como alcançar. Eu quero garantir para você, o Deus que nós servimos não mente, o Deus que nós servimos não falha, Ele há de cumprir as suas promessas sobre a sua vida, amém? Contanto que tenhamos o espírito como Caleb tinha, um espírito excelente. O último ponto é a ousadia. Nós precisamos ser ousados para acessar as promessas de Deus. E a ousadia, ela fala muito sobre uma característica muito peculiar. A ousadia é uma característica que os adolescentes carregam. Não todos, né? Porque depende do contexto familiar. Mas a idade em si traz o que a gente chama de uma certa dose de inconsequência. Não sei se você sabe, mas eu lembro da minha adolescência, quando eu era adolescente, eu via uns caras maiores que eu, e eu achava que eu podia bater neles. Eu via um cara assim, fica de pé aí, Rafa, por favor, desculpa. Forte como o Rafa, eu podia ser menor. Eu olhava e dizia assim, cara, eu posso derrubar esse cara? Eu posso. Senta aí, querido. Era inconsequência, esse tipo de mentalidade. A gente acha que pode tudo, a gente acha que pode voar, e pula e não vai se ferir, pular muro, pular casa. Eu lembro que os carros passavam na rua, não sei se aqui em Londrina é assim os adolescentes, mas lá em Maceió, meu irmão, os carros, a gente não esperava carro passar. Você vai, parece que você quer passar por dentro do carro, você quer rasgar o carro no meio. Sabe o que é isso? É uma dose de inconsequência que no nosso processo de desenvolvimento humano Deus colocou. E Ele colocou justamente para que nessa fase você seja louco nesse sentido, para que você ouse, para que você saiba que você pode fazer coisas que naturalmente não é normal para você, para que você acredite que se você tentar alguma coisa você vai conseguir. Essa ousadia de adolescente é uma característica peculiar que muitos adultos não têm, porque não tiveram uma adolescência correta. Perderam algumas fases, pularam algumas fases, e hoje nós vamos crescendo com medo. Nós somos medrosos, nós somos receosos. Deus fala conosco, a gente precisa de 10, 20, 30 confirmações para acreditar, e Deus está dizendo, vala-me meu filho, já está na hora, vamos, anda, vamos, avança, e a gente fica com medo. Eu quero dizer para você hoje, nessa noite, eu acredito que Deus está querendo restaurar em nós essas 3 características, porque esse será um ano onde nós iremos ver coisas que ainda não vimos, e vamos tocar em coisas que ainda não tocamos. Para essa ousadia eu trago nesse cenário esse jovem chamado Eliseu. E para mim, quando eu penso sobre Eliseu, eu penso numa coisa só: esse menino era doido, ele não tinha juízo, ele era obstinado, ele botou uma coisa na cabeça, ele era ousado, porque Elias carregava uma unção e um manto, e ele se apossou, ele fez com que
dessa situação, do desejo dele, Deus prometesse para ele algo através de Elias. Ele olhou para Elias e disse: eu quero ser igual a esse cara. E aí ele falou assim: Elias, eu quero ser igual a você, eu quero o que você tem. E Elias falou: se você estiver comigo no momento que eu for tomado pelo Senhor, então você receberá o meu manto, porção dobrada sobre você. A questão toda é esse primeiro contato, essa primeira conversa, quando Elias olhou para ele e falou: se você fizer isso. Mas nós não sabemos os detalhes que Eliseu precisou passar, porque a Bíblia fala que Elias não estava nem aí, pensando em Eliseu. Será que esse cara vai conseguir? Elias estava vivendo a vida dele. Elias era um tipo de profeta doido, azucrinado da cabeça. Ele fazia o que Deus mandava, ele dizia o que Deus falava, ele não estava nem aí para nada, nem para ninguém. E aí a gente vê esse jovem seguindo passo a passo. Por que ele foi ousado? Só porque ele correu atrás de Eliseu? Não. Ele foi ousado porque ele abriu mão da sua própria vida para seguir a vida de um outro homem que ele acreditava que tinha algo para dar para ele. Ele foi ousado porque ele arriscou todas as fichas, porque ele disse: é isso que eu quero, mas poderia dar errado, não importa, é isso que eu quero, eu acredito, eu vou atrás. Ele foi ousado porque ele poderia, no meio do caminho, não conseguir se dar bem e perder toda a trajetória até ali. Ele foi ousado porque ele avançava a cada dia, e quando Elias falava para ele: volta, não fica comigo, eu não quero você, ele permanecia avançando e avançando e avançando. Eu preciso trazer isso para você. Quem sabe Deus está falando algo para alguém nessa noite. Se você perde a ousadia de entrar na presença de Deus e de acessar as promessas, você nunca vai entrar na terra prometida. Essa característica da ousadia é importante que renasça de novo em nós. É importante que você deixe Deus gerar um pouco, tá? Não vai dizer que o pastor está falando heresia aqui, mas um pouco de inconsequência na sua cabeça, quando você tem que lutar contra a correnteza desse mundo. O mundo vai dizer para você: ah, cara, deixa Deus de lado, vai fazer a tua vida. Obedeça o que Deus estiver falando para você, faça, porque quando Ele fala, Ele se responsabiliza. Amém? A fé de Abraão, a perseverança de Caleb e a ousadia de Eliseu são 3 características principais que vai fazer com que a gente chegue diante de Deus, como eu cheguei diante dele, e ele falou: deixa eu te mostrar que você pode orar como Paulo falou aos Efésios, que nele, nas regiões celestiais, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Então existe sim um lugar que a gente pode entrar e acessar. E existe sim a concordância da palavra, com a concordância da oração, com a concordância da palavra de Deus. Você fala e Deus respalda. A palavra fala em Salmos, se não me engano, 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus está dizendo: eu tenho uma vontade para você. Mas às vezes você está tão desejoso em viver a vontade de Deus, que Deus vai olhar para você e vai enxergar o teu desejo, a tua vontade, e Ele vai satisfazer também o que você está querendo, porque existe uma sincronia de desejo, de intimidade. Na presença de Deus a gente vai se renovando todos os dias. Existe um lugar que Deus quer nos levar para restaurar todas essas características em nós. Deus tem nos falado sobre um mover que a gente chama de avivamento ou de despertamento, ou sei lá o que vai invadir, começando nessa região do Paraná que a gente vive, e nós veremos um mover de conversões em massa, onde 100.000 almas começará a se render ao Senhor. Nós estamos crendo nisso. Tudo indica que não, tudo indica que é impossível. É por isso que a gente está jejuando todos os dias até o final do ano, porque nós queremos preparar o ambiente e nós queremos que as coisas aconteçam conforme a palavra de Deus. O Senhor tem nos falado sobre ser influência na cidade, em outras cidades, em outras nações. O Senhor tem falado sobre levantar pessoas no nosso meio, que receberão ideias criativas que nunca chegou na terra, e essa pessoa vai receber essa ideia para glorificar a Deus.
Nós temos ouvido Deus falar sobre dons. Está certo que nos dias que a gente vive, talvez a evidência do dom de cura, palavra de conhecimento, sabedoria está tão forte que a gente esquece de buscar os outros dons, porque Paulo fala: buscai os melhores dons. Tem dom de misericórdia, tem dom, e meu Deus do céu, tem dom de milagre, de operação de milagre, de cura, mas tem dons que são especiais, discernimento de espíritos. O próprio dom de línguas, onde Deus vai batizar você e você vai chegar para falar com pessoas de outros países na língua deles. Eu estou dizendo para você que tem mais de 3.000 promessas dentro da Bíblia, e Deus está dizendo: quando você se levanta e quando você se posiciona diante de mim, crendo, perseverando e sendo ousado, o que a Bíblia fala sobre você se torna uma realidade. Não é porque somos bons, mas é a graça de Deus sobre nós. É a graça que nos transforma, é a graça que nos oportuniza. Hoje eu quero relembrar a você o que pode te dar esperança. Talvez aí fora você ouça todo dia no seu trabalho, na sua escola, dos seus amigos, dos seus pais, dos seus primos, o quanto você é ruim. Mas o Senhor não está querendo lembrar você o quanto você é ruim, porque esse ponto ficou decidido na cruz do Calvário. Ele está querendo lembrar a você o quanto você é bom nele, por causa dele, por causa da bondade dele, da fidelidade dele. Deus está querendo restaurar a nossa identidade, para que a gente possa administrar as suas promessas e desfrutar de tudo que ele fez e vai fazer para a honra e glória dele. Amém? Vamos ficar de pé, porque eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Quero orar por você, para que Deus possa reativar em você, no seu coração, as palavras dele. Preste atenção, quando Deus for